já é uma delas. Como é que foi esse caso do Pareja? O Pareja foi o seguinte, pensa numa ingenuidade dos principais setores de segurança pública de Goiás. Você nunca imagina que um secretário, um comandante da PM, todo mundo ia ter uma ingenuidade desse tamanho. O que aconteceu, para quem não conhece a Isso. a história? Eu disse isso até para a gente chegar nessa história. O que aconteceu? A alta cúpula da segurança pública decidiu fazer uma visita no CEPAIRO e entrar no CEPAIRO. Lá estavam promotor de justiça, secretário de segurança pública, comandante da PM, várias outras autoridades, advogados, tinha muita gente, o diretor do CEPAIRO, aquele negócio todo. O Pareja era um cara, ele morreu, um cara novo que gostava de aparecer, inteligente, conversava muito bem, sequestrava as pessoas e dava entrevista na rádio. Olha, eu sequestrei a pessoa assim, eu estou pedindo resgate, está aqui comigo. Entendeu? Ele era desse jeito, ousado. Era filho de uma família rica que ficou pobre e entrou pela vida do crime. E essas pessoas, essas autoridades, entraram no CEPAIRO. Quando eles entraram, foram todas sequestradas. Todas sequestradas, levadas para uma cela cheia de botijão de gás e se alguém entrasse, explodiam. E isso foram 8 dias. Você já imaginou o que é 8 dias de sequestro com todas essas autoridades? Uma loucura. E eu passei 8 noites lá acompanhando. O meu trabalho era fazer o ao vivo para o jornal do SBT, depois para o jornal daqui e depois para o jornal que tinha meia-noite na época, né? Então eu fazia tudo isso. Então eu não dormia. Eu chegava lá às 6 da tarde e saía às 8 da manhã. Então foi uma grande experiência que eu tive, que foi de acompanhar todo esse processo até que os caras negociaram, conseguiram realmente o que queriam. E foi a cena mais inusitada que você já viu na vida. Você já imaginou o portão de um presídio abrindo e saindo assim inúmeros carros cheios de bandidos, dando tchau para todo mundo, na maior tranquilidade, indo embora pela porta da frente e dentro do carro um refém. Você imaginou o que é isso? Final de tarde, então uma loucura. E isso aconteceu. Só que depois a polícia começou a colocar, matou todo mundo depois, com o tempo, as pessoas foram morrendo ao longo do tempo, todas as pessoas foram, os reféns foram recuperados, tal, então o que não foi preso foi morto. Então, para quem não conhece a história, a alta cúpula entrou lá, foi sequestrada. Você tem mais informações? Como é que foi? Interna, como é que foi esse sequestro? Alguma coisa assim? Eles não revelam. Os sequestradores não contaram e as pessoas que estavam lá contam meio que por alto, né? Mas o que a gente sabe, na verdade? Eles foram mantidos como reféns mesmo, né? E ali ameaça o tempo inteiro porque eles queriam sair. E não era pouca gente que queria sair, era muita gente. E era bandido perigoso. Era estuprador, homicida, aquela coisa toda. Então, eles negociavam pelo muro, né? Eles não cediam, né? Não adiantava qualquer proposta de negociação, para eles não tinha acordo. O único acordo que era fugir e ir embora. Né? Até que os negociadores decidiram concordar com os termos dos bandidos. Eles concordaram literalmente com todos os termos dos bandidos. É um negócio que eu nunca tinha visto antes. Todo sequestro, o bandido cede, aquela coisa toda. Muitas vezes ele pede um resgate grande e recebe bem menos. Foi o que aconteceu com o Hélio. Eles pediram 5 milhões, receberam perto de 500 mil. Então, lá não. Mas o que acontece? Você tinha gente muito importante lá dentro. Você tinha o presidente do Tribunal de Justiça, né? Então não era várias pessoas, juízes, desembargadores, promotores, advogados, secretário de Segurança Pública e várias outras pessoas. Então eles tinham na mão pessoas de peso, né? Que eles tinham como realmente bancar a exigência e conseguiram. Então só que depois o Leonardo Pareja foi assassinado dentro da cadeia. O Reginaldo Faria, o filho do Reginaldo Faria, queria fazer um filme sobre o Leonardo Pareja, porque a história dele realmente é muito curiosa, né? É uma história criminosa, porém curiosa. Mas aí ele conseguiu sair? Saíram e aí todos. Depois foi... Saíram todos. E cada recapturado. um pegou o carro e foi para onde deu na cabeça, né?
Aí alguns foram, os reféns foram sendo libertados, né? E a polícia já foi prendendo. Muitos foram presos, outros conseguiram escapar, ficaram mais tempo, mas foram pegos depois, ou mortos de forma estranha, misteriosas, por aí afora, né? Mas todos que participaram do sequestro foram mortos. Não tem nenhum vivo para contar a história. Por que será, né? E você sabe por que, que esse pessoal entrou na cadeia? Qual que era o motivo deles? Porque eles Essa viviam, visitinha? havia denúncia de maus tratos, havia denúncia de condições péssimas, e aí eles queriam ir lá para verificar o que podia fazer. Só que imagina, para que isso? Né? Então a ideia era fazer uma vistoria. Olha a inocência. Que bela vistoria. É. Eu nunca imaginei que o setor de segurança pública e da justiça fosse tão inocente como foram, né? Isso foi em que ano? 96.